Olá, muito bom dia para você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi, acompanhando essa evolução recente dos preços. A gente viu uma melhora no patamar dos preços praticados em São Paulo e em algumas praças pecuárias pelo Brasil afora, mas percebeu que esse movimento de alta teve ali a sua parada, o seu momento de análise de se vai continuar subindo ou não. Afinal de contas, o que dá para esperar desse mercado que vem pela frente? O que a gente tem que entender e principalmente quais são os fatores que vão influenciar na precificação da arroba do boi gordo daqui para frente? Quem nos ajuda nesse entendimento é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui o Caio já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado. A gente viu uma reação do mercado acontecendo na semana anterior, Caio, nas semanas anteriores, mas no finalzinho da semana passada a gente já viu um mercado um pouco mais truncado, um pouco mais brigado, Caio, e com uma certa limitação para novas altas. É pontual isso? É uma tendência? Enfim, como é que você analisa o atual momento do mercado do boi gordo? Seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. É sempre um prazer estar aí conversando com vocês, com Notícias Agrícolas. Ô, Alexander, sobre a sua pergunta, eu acho que é uma tendência o mercado ser um mercado brigado ao longo de 2024. Por que que eu imagino que seja um mercado brigado ao longo de 2024? Não estou aqui excluindo as altas, essa alta tem acontecido, está acontecendo, nós estamos no meio de uma mudança, né, de preços, saindo da safra, começando a entrar na entre safra, apesar do São Paulo, estado de São Paulo, caminhar de agora para frente para dentro da safra, né, e não da entre safra, a gente começa a ter um pouco mais de produto de boi terminado de confinamento, então o volume de boi confinado aqui dentro do estado de São Paulo costuma ser maior, então a gente caminha aqui dentro da safra, mas a gente tem no Brasil essa reversão, né? Termina a oferta de capim, começa agora a oferta de animais terminados de TIP, de semi-confinamento, de trato de manutenção ou de confinamento. Então a gente está nessa mudança, é típico, sinaliza bem mesmo a finalização dessa oferta um pouco maior, mais abundante, junto também com o descarte de fêmea. A gente vê isso acontecer mais ou menos entre maio e julho, então a gente está mais ou menos nessa época. E a gente viu realmente, parece que o fundo do poço, pelo menos na minha visão, aconteceu ao longo de maio e junho. Foi esse animal, usando São Paulo como parâmetro, que a gente chegou a ter uma média dentro do aplicativo AgroBrasil abaixo até 215, chegamos, se eu não me engano, a marcar 213, que seriam registros compostos de animais para dentro do estado de São Paulo para abate, machos, entre 215 e 220, aí você pode compor isso à vista, pode compor isso a prazo. Para mim isso aí foi o fundo do poço que aconteceu, e agora a gente está tendo realmente eu não diria que é uma reversão de tendência, mas a gente deixa a safra, o grosso da safra para trás e começa a caminhar já dentro de períodos de menor oferta, tirando um pouco dessa pressão que é o que está acontecendo. Ao longo da semana passada, dentro do aplicativo AgroBrasil, a gente teve uma composição, se eu não me engano, na quarta ou na quinta-feira, na amostragem de São Paulo, que gerou uma média que foi até acima de 225, mas que ela foi pontual, mas a gente teve registro de animais de 230 em São Paulo à vista, e animais também de 226, aí, com 10 ou 15 dias de prazo, mas assim, que compuseram uma média que levou essa média do dia ali, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira, acima até R$ 225. Pois a média voltou a cair, né? A gente voltou a ter animais aí compondo a amostragem entre 225 e 220, que eu acredito que deve ser o grosso da amostragem, do grosso dos negócios que estão acontecendo. Pecuarista que está me escutando aí do outro lado, com certeza está ciente, se ele está na venda do boi aqui dentro do estado de São Paulo, ele está ciente do que eu estou falando, que são esses preços, que é um animal entre 220 e 225. Então, acredito que seja essa média que esteja sendo efetivada nos negócios de hoje até sexta-feira. Existe uma tendência, existe uma expectativa de que preços melhores aconteçam, que possam voltar a ter o boi de R$ 230, igual nós já tivemos na quarta ou na quinta-feira da semana passada. Mas por hora é uma expectativa. Acho que deve acontecer, mas assim, o grosso dos negócios
ainda acontecendo em 220, 225. Eu diria que isso é espuma acima, né? O 230 por hora foi espuma, e aquele 215 por hora também era a raspa da caneca aí, a gente já não vê mais acontecer. O mercado melhora, tem uma leve melhora, sim, mas a gente ainda encontra um certo conforto nas grandes indústrias em termos de programação de abate. Então, você tem nas grandes indústrias, nas principais indústrias do Brasil, você tem Minerva, Marfrig e JBS, com uma fila já pré-organizada para realizar esses abates. São esses negócios que foram realizados no boi de termo, né? São eles que foram negócios realizados em algum indicador, que são as reservas de escalas, né? Que a indústria consegue escalar esses animais, consegue colocar esses grandes volumes de confinamentos grandes já nas reservas de escalas, e aí deixa para fechar o negócio ou o preço em cima de algum indicador, né? Pode ser CPEA, pode ser Agrobrasil, uma mescla dos dois indicadores para pagar o animal naquele dia. Então, mas assim, já fica com uma escala previamente organizada, tem o termo, tem isso, e tem os próprios animais, os animais próprios, né, das grandes indústrias. A gente sabe que o JBS confina muito boi, a gente sabe que o JBS tem parceria com o JBJ. Então, assim, você tem grandes parceiros que fornecem grandes volumes de animais de agora para frente. Então, assim, a gente está caminhando num ano de recorde de abate, a gente está caminhando num ano de recorde de descarte de vaca, a gente está caminhando num ano que tudo indica que a gente vai ter muita carcaça para vir, até mesmo no segundo semestre. Então, assim, está tendo melhora de preço? Tá, sem dúvida nenhuma. O fundo já passou? O vale do preço do boi já passou? Provavelmente sim. Mas assim, esse boi vai correr sem cabresto, sem gamarra, esse boi estourou o cabresto aí, vai correr sem preço de agora até o fim do ano? Eu acho que não, justamente pelo contexto que a gente vem caminhando em 2024. Caio, te ouvindo aí, surgiu uma dúvida. Teoricamente, a demanda estaria então na mão de pequenos e médios frigoríficos, pequenas e médias empresas aí. Essas empresas, elas têm força para puxar mercado, Caio? Não, não tem. Assim, a gente vê uma melhora. Depois, a China ainda é o carro principal, a China ainda é o principal importador da nossa carne em termos de volume, né? Não é mais em valores por tonelada, mas em termos de volume ainda é. Então é o que dá saída, principalmente para o dianteiro nosso. Uma vez que a China diminuiu o preço, ou diminui a sua necessidade de ter que pagar preço tão caro, a China praticamente equalizou, né, entre o boi exportado e o mercado interno, tá? A conta está muito par e passo com isso. É óbvio que quanto mais o dólar sobe, melhora a conta para quem está exportando. Isso é sangue na veia, né, para quem está exportando. Então a gente teve essa alta recente do dólar. Isso aí reflete na hora no caixa de quem está exportando. Esse é um outro contexto que a gente precisa entrar. Mas, de modo geral, a China vem a par e passo com o mercado interno. Então, você vê essas melhoras, você vê o mercado melhorar justamente nessas viradas de mês, que são essas sazonalidades quando entra o salário e o mercado interno fica um pouco mais valente. Isso é realmente reflexo da pequena indústria. Então, a pequena indústria ela não anda com uma escala tão comprida, ela não consegue fazer uma programação de abate tão grande, porque primeiro ela vai vender a carne para depois ela comprar o boi. É diferente de quem está fazendo as exportações, é diferente de quem está com contratos, com grandes contratos de exportação, que precisa ter um fluxo, ou pode ter um fluxo muito maior, muito mais retilíneo de entrada de boi na indústria, então ela consegue alongar 30, 40, 50 dias, se ela quiser, ela pode alongar, desde que ela tenha contratos de exportação previamente organizados. E aí, se ela tem o fluxo da compra, ela já tem a exportação, ela tem o fluxo da compra, ela vai no banco, faz um NDF, faz uma trava na bolsa do dólar, então ela fica 100% equalizada. Então ela consegue fazer isso. O mercado interno não, o mercado, quem está só no mercado interno, tem mais volatilidade nos preços, está mais ligado ao mercado, ao consumo, né? E o consumo está ligado muito mais a essas entradas de salário que se dão nas viradas de mês. Por isso que a gente vê o mercado melhorar, ter essas leves melhoras justamente na virada do mês. E depois que a gente passa a virada do mês, que a gente entra do 10 até o dia 20, mais ou menos 25 de cada mês, o mercado dá essa esfriada. Então a gente vê realmente que tem muita correlação
com a pequena indústria, mas a pequena indústria ela não consegue levantar o mercado sozinho, né? Então ela precisa do contexto inteiro, né? E tem o outro lado da demanda também, né, Caio? Se essa pequena indústria começa a pagar boi caro, começa a sobrevalorizar aí a arroba, ela vai ter que repassar isso para a carne, né? E quanto esse repasse para a carne, ele limita a demanda, principalmente no mercado interno? Muita gente, assim, eu vejo comentar, falar, mas está vendendo bem, está consumindo bem, por que que não sobe o boi? A pergunta tem que ser refeita, né? O questionamento tem que ser refeito. O boi está barato, a carne está barata, por isso que está consumindo bem. Então, se a gente inverte a pergunta e o boi sobe, a carne sobe, você não tem esse consumo resiliente no Brasil, né? A gente não precisa ir longe, a gente está vendo aí a quantidade de default que as empresas, até mesmo empresas do meio agrícola, né, essas revendas, todo jornal que você abre hoje, valor econômico que você abre hoje, você tem uma listagem de gente que não está dando conta de pagar a conta, quer dizer, não está só no meio urbano a dificuldade, né, de gerar emprego, de gerar caixa, de gerar dinheiro, você também está no meio agrícola, né, com as recentes quedas que nós tivemos das commodities. Então, o Brasil é um país, é um celeiro do mundo, é um celeiro, a gente produz, a gente é o rei da commodity mundialmente, então, assim, a gente está sofrendo, né? Não estamos nos melhores anos em termos de abundância, de crescimento. Então, o Brasil tem sofrido com isso. Quer dizer, tem que ter preço barato para ter demanda, então, no final das contas. Eu acho que sim. Eu acho que a pergunta é por aí. Tá. E a exportação, Caio, ela segura firme aí? Será que a gente pode ver uma melhora da exportação no segundo semestre? Até que ponto ela pode ser o fiel da balança aí em termos de rentabilidade e precificação da arroba? Então, Alexander, a exportação vai bem, obrigado, a gente vem batendo recorde. O meu medo é que a China sempre dá um soluço, né? E o soluço dela quase mata a gente engasgado. Todos os anos assim, a China resolve dar um soluço, e o soluço dela quase mata a gente. Estou falando isso em termos de preço de boi, né? Então, assim, por hora não houve nenhum soluço da China, por hora nós não pegamos nenhuma pneumonia a ponto de levar a gente para o hospital. Então, está tudo muito bem. Então, mas a gente fica sempre com o pé atrás com a China. A China vem consumindo muito, vem aumentando, te vem batendo recorde de exportações. Eu acho que a gente não mantém esse fluxo até o final do ano. Agora, se o dólar, se o governo continuar fazendo, enfiando os pés pelas mãos, a ponto de tacar esse dólar para perto de 6, a conversa muda. Porque a gente tem que pensar que o dólar, a moeda dólar para o exportador, ela é como se fosse uma balança de criança, né? Como se fosse uma gangorra. Quanto mais o dólar sobe, mais barato fica para ele consumir nosso. Tem mais Então, poder de se o compra, né? o dólar hoje está caindo aí praticamente 1% no primeiro vencimento, 0,8. Então está cotado aí a praticamente 5,40. Se a gente tiver um dólar que vai a 6, que vai a 5,90, essa carne aqui é muito mais barata para ele. E a carne nossa, mundialmente, ela já está mais barata. Então, assim, a chance deles aumentarem o volume para consumir essa commodity barata é maior. E quanto mais o volume, quanto mais a gente sair com carne, quanto menos carne sobrar aqui, maior a chance que a gente tem de ter uma alta. Então, isso muda completamente o contexto, né? É sangue na veia na hora de quem está exportando, né? Então, E até com os possibilidade exportadores ganham, de abrir ganham mais. outros mercados, né, Caio? Essa competitividade maior, né? Exatamente. Outros países, né, podem aumentar volume, Estados Unidos, até mesmo o mercado europeu, que é um mercado que paga muito bem, podemos ter Japão aumentando. Então, de modo geral, para quem trabalha, para quem é exportador de commodities, você ter uma moeda desvalorizada ou mais fraca é muito bom. Só que o outro lado da moeda é que você gera inflação dentro do país, você gerando inflação dentro do país, você pega um banco central que para o corte de juro, que já começou a parar o corte de juro na última reunião de quarta-feira. Então você acaba tendo um dinheiro que é mais caro, você tendo um dinheiro mais caro, você tem financiamentos mais caros, você tem uma população provavelmente que passa a consumir menos, você tem menos atividade industrial. Então, assim, é um fio da navalha, né? Você mexer com alta de dólar num país que exporta commodity,
a partir do momento que você tem isso acontecendo, por um lado do exportador é muito bom, só que para o lado interno do país, o reflexo é da gente ficar cada vez mais engessado, né? Então, é, a curto prazo é muito bom, mas a médio prazo pode gerar um efeito, às vezes, até um pouco pior, né? Você falou uma coisa aí que me preocupou, a questão da China, né? Não aumentar ou não ter bala aí para fazer diferente o segundo semestre, como acontece todos os anos, exceto, obviamente, como você bem pontuou, se tiver uma mudança cambial, daí é outra conversa. Mas Uhum. pensando nessa possibilidade da China se manter e uma oferta ainda aparecendo ao longo do segundo semestre, como é que vão ser os preços, Caio? Como é que fica esse equilíbrio entre oferta e demanda e o que dá para pensar no mercado futuro? O mercado da B3 hoje indica um boi. A última vez que eu vi, não sei como é que está agora, posso até dar uma olhadinha aqui, mas um boi que chega a ser 15, chegou em algum momento a ser até R$ 20 mais caro que o preço do praticado nesse momento. Dá para consolidar esse aumento? Ô, Alexander, vamos lá, mais uma vez. A bolsa só funciona para quem usa. Para quem usa a bolsa como parâmetro para alguma coisa, por exemplo, eu vou confinar o meu animal, porque a bolsa está falando que o boi vai a 250, igual foi o outubro esses dias. Agora, atualmente, 245,50. Então, eu vou confinar o meu boi porque a bolsa está falando. A bolsa nada mais é que o reflexo do que está acontecendo agora no mercado físico. O mercado físico melhorou, a bolsa melhora. Efeito dominó. De agora, como nós estamos caminhando para dentro da entre-safra, quanto mais longe a gente está do dia de hoje, mais próximo a gente está do pico da entre-safra, outubro e novembro, maior é a alta acontecendo lá na expectativa. E volta a falar. Se você não usa bolsa, não sabe o que é, esqueça o que a gente está falando aqui em preço futuro. Esqueça. Não tome decisões hoje para confinar o seu animal, fazer um trato de manutenção, fazer um TIP, um semi-confinamento, olhando o preço de bolsa se você não usa ou não sabe utilizar. Esse Tem que é usar o isso para se primeiro cuidado. proteger, é isso que você está falando, né, Caio? Usa para proteger, exatamente, exatamente. Porque se eu não conheço, não uso para proteger e dou início, starto o meu confinamento, que é alto custo, muito dinheiro envolvido, olhando um negócio que eu não vou fixar, chegou lá na frente, futuro a Deus pertence, aqui está valendo 200. Ah, mas a bolsa falava para mim, falava, para quem utilizou ela, tá lá com a garantia, tá feita, mas para quem não utiliza, então é melhor nem olhar. Então, assim, voltando na tua pergunta, que a gente saiu um pouco, eu acho que é efeito dominó, o mercado melhora agora, melhora lá para a bolsa, melhora lá para frente. A gente tem condição de ter esses preços, sim, tem condição de terminar o ano aí um boi valendo ao redor de R$ 250, mas a oferta ela precisa ser um pouco menor e a gente precisa continuar nesse fluxo de exportação e fluxo de mercado interno muito parecido com o que a gente tem hoje. Então eu acho assim, se tudo der certo, a gente pode ser que a gente tenha aqueles preços lá. Muito bem. Tem que dar certo. Muito bem. Sua indicação, a sua mensagem, fique à vontade aí para o produtor, para o pecuarista que está nos ouvindo agora, Caio. O que ele tem que ter atenção? Qual que é o alerta para ele? Eu acho que o produtor que está escutando a gente, eu acho que tem que ir um pouco no passado, olhar esses 4 últimos anos, o que aconteceram nesses 4 últimos anos. Volto a falar que a China sempre dá um soluço, e o soluço dela sempre mata, quase mata a gente. A Bolsa tem dado oportunidade de se fazer uma gerenciamento de risco, do qual dá garantias de resultado para quem quer confinar. Então, eu acho que essas oportunidades precisam ser acessadas, e a gente só consegue acessar ela por intermédio da Bolsa. Então, assim, se eu posso deixar um conselho aqui, deixo eu o conselho, mais uma vez, de utilizar a Bolsa de forma correta, procurar um corretor idôneo, né? Uma pessoa que te dê segurança para você fazer essas operações, te explique tudo, os pós e os contras de
todas as operações, porque o horizonte para você fazer uma trava de preço e não é um horizonte único, né? Você consegue fazer algumas operações ali que te deixam fora, por exemplo, do ajuste, que você consegue comprar só uma put, ou consegue comprar uma put e financiar uma parte desse custo vendendo uma call. Existem vários aspectos ali, vários tipos de operações que às vezes se enquadram melhor. Então, assim, o meu, o meu conselho é que essa pessoa procure e lembre desses últimos 5 anos, do que aconteceu, né? Que a gente sempre tem esses altos e baixos, uma vez que a gente está tão exposto assim à China. Então, é procurar para fazer esse tipo de operação, procurar para fazer esse tipo de garantia, procurar para fazer esse tipo de gestão de risco. Muito bom, show de bola. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de trazer argumentos aqui para o nosso amigo pecuarista, para o nosso amigo produtor rural, principalmente para ele entender o atual momento e poder se precaver e se posicionar aí da melhor forma. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos os ouvintes. Estamos aqui para tirar a dúvida de todo mundo. Quem quiser entrar em contato aí, é só pegar aí no Google aí, Cross Investimentos. A gente consegue atender todo mundo aí para tirar as dúvidas. Obrigado a todos, obrigado a vocês. É uma boa tarde. Boa semana a todos. Valeu, Caio. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques. Mas antes de me despedir, deixa eu passar para vocês como está o movimento lá na B3 e principalmente como encerrou o indicador CPEA da última sexta-feira. Vamos ver? Olha aí, o junho 224,90, queda de 0,49%. O julho 234,90, caindo 0,47%. Agosto 238,55, queda de 0,56%. E o setembro 240 reais, queda de 0,48%. O Caio falou de um outubro na casa dos 246 reais e quando a gente faz aí a comparação com os atuais 225 negociados em São Paulo, temos aí uma diferenciação de pelo menos R$ 20 em relação ao vencimento outubro. Mas lembrando o que o Caio falou, não dá para só olhar para a bolsa, você tem que olhar o mercado futuro e participar dele através da proteção dos seus negócios. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 223,75, com uma leve alta de 0,07%. Muito bem, são as informações do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.